Começamos a live, então. Essa é mais uma live de ossos, certo? Hoje a gente vai receber a Bela. Ai, meu Deus do céu. Por que alguém está me ligando? Então, essa... Oi, Cacau, vamos lá, vamos começar. Essa é mais uma live de ossos. Hoje tá tudo muito atrapalhado aqui. Tudo muito corrido. A gente vai falar com a Bela Clerô. É uma nutri maravilhosa, amiga minha. A gente vai falar sobre caldo de ossos e dieta low carb, como que a gente pode turbinar o caldo de ossos com a dieta low carb. Eu vou tentar... Atenção! Vamos ver se vai funcionar. Oiê, voltamos? Oi! Voltamos, vamos começar de novo. Vamos começar do começo? Live sobre dieta low carb. Vamos! Quero saber tudo sobre dieta low carb, vida de verdade. Como é que a gente pode potencializar essa saúde? Vamos lá? Então, vamos. Então, eu vou recomeçar aqui de onde eu estava falando, de como foi que eu cheguei nessa vida, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a tentar fazer dieta, eu vi que fazer dieta era muito difícil. Que eu não conseguia ficar medindo e pesando e mensurando tudo que eu estava comendo e também respeitando o horário para comer, de 3 em 3 horas, etc. Aí eu comecei a buscar outras alternativas por aí, fui buscando. O Google nessas horas é ótimo, né? Traz um monte de porcaria, um monte de coisa boa também. E acabei chegando na dieta low carb. Comecei a ler a respeito e fiquei enlouquecida, comecei a pegar livros. E o primeiro livro que eu li foi do David Permuta, aquele da dieta da mente. E aí eu... Clássico. E aí eu enlouqueci com esse livro, porque eu vi minhas duas avós que morreram de Alzheimer ali dentro, representadas ali dentro, naquela alimentação errada. E aí eu enlouqueci, comecei a estudar e entrei no curso de nutrição, que terminou agora, finalmente. E desde então eu vivo essa vida low carb, às vezes cetogênica, às vezes carnívora, às vezes furada, mas estamos aí. Quem nunca, Quem né? nunca? É um vício, o carboidrato é um vício, é que nem cocaína, Ele é. é um vício de verdade, Ele é. não é Não. mentira, não é sem E vergonhice. aí eu já ouvi, você falando nisso, eu vou até colocar uma questão aqui que eu já ouvi. Pessoas falando assim, falam que açúcar é igual cocaína, mas açúcar não tem aquele efeito alucinógeno da cocaína. A questão é, os receptores neurais do açúcar são os mesmos receptores da cocaína. Então, quando você come açúcar, ele te provoca uma dependência igual. Ele não te provoca a mesma reação. Ele não te deixa louco, não te tira da realidade, coisa assim. Ele te deixa agitado. Mas os receptores neurais são os mesmos. Então, a dependência é a mesma. Começa por aí. No glúten acontece isso também. A conexão é direta assim, com os receptores. É louco. Todo mundo pensa em parar de fumar, mas ninguém pensa no desespero que é parar de comer pão. E de comer açúcar? Mas é um desespero químico no cérebro, é uma coisa que acontece, gente. E quando você quer... É aquela vontade louca de comer doce depois do almoço. Que você fica ali querendo matar alguém. Isso é químico também, é dependência química. Mas então, vamos falar da diferença entre a dieta low carb e a cetogênica? Explicar o que que é? Tem diferença? Tem diferença. O que que acontece? Numa dieta, quando você come um alimento, a gente falando de comida, né? Você tem 3 macronutrientes. O que que são macronutrientes? Macronutrientes são aqueles componentes do alimento que vão dar energia para o seu corpo. E o alimento, ele tem os micronutrientes também, que são aqueles nutrientes que não dão energia, mas que são muito importantes, como as vitaminas e os minerais. E os macronutrientes são carboidrato, lipídio, que é gordura, e
as proteínas, certo? Quando você fala da dieta tradicional que as pessoas fazem hoje no Ocidente, onde você segue aquela pirâmide alimentar, você está falando de uma dieta que tem aí entre 50, 60, 45 a 55 a 60% de carboidrato. Ou seja, a maior parte do que... 60. até 60. Padrão é no mínimo 60. E de carboidrato. a maior parte do que você come, que é o que está ali naquela base da pirâmide alimentar, são carboidratos. E aí eles vêm da onde? Eles mandam você comer carboidratos dos grãos integrais, das leguminosas e tal, e aí colocam... Que Mas é isso? Gente, que desespero comer pão integral, gente. É terrível. Mas é isso que a maioria das pessoas se força a fazer com a ilusão de que está fazendo certo, né? Com a ideia de que está fazendo certo. E aí isso é muito triste, porque as pessoas elas estão ficando doentes e elas não sabem por quê. Então, assim, o que que acontece? Quando você diminui abaixo de 45% a quantidade de carboidrato da sua dieta, você já chama isso de low carb. Porque dentro da dieta padrão é acima de 45%, de 45% para cima. Bela, hoje em dia a dieta ocidental padrão ela é baseada em batata frita e hambúrguer. Se a gente for parar para pensar, ela é baseada em, sei lá, doces e coisas altamente refinadas, né? A gente não tá falando aí de comida, a gente tá falando um monte de produto alimentício que tem um alto grau de industrialização e de refinamento. Ninguém fica doente comendo carne de panela e ovo frito, sabe? A gente tá falando E ninguém de lasanha da E ninguém fica doente comendo mandioca, comendo fruta, comendo banana. não, Ninguém fica doente comendo isso. O Não. problema é que mesmo as pessoas que fazem uma alimentação um pouco mais balanceada, digamos assim, elas comem pão no café da manhã, pode ser o integral, mas elas estão comendo pão no café da manhã, elas estão adoçando o café com açúcar, pode até usar o açúcar mascavo, mas estão botando açúcar no café. Mel é natural, Mel não tem é natural. problema, não entende. Aí você coloca um prato de frutas e taca granola e mel em cima, sabe? E aí você almoça, a base do seu almoço é arroz integral. Aí você coloca um pãozinho ali para catar o molho. Aí você coloca aí você reduz a quantidade de carne. Aí teu lanche fit é uma tapioca que tem um índice glicêmico maior que o próprio açúcar. Não, e aí assim, você comeu de manhã cedo, a hora que você acordou. As pessoas que querem ser saudáveis. Você comeu de manhã cedo, a hora que você acordou. Aí na metade da manhã você faz um lanche com a tapioca. Aí na hora do almoço, meio-dia, você come um pratão de arroz com feijão, arroz integral, tá? Com feijão e aí salada. E aí 3 horas da tarde, você tá comendo, sei lá, outra tapioca, ou então você come um pãozinho, um sanduíche, porque você tá ali no horário de trabalho, que é mais rápido. E aí você chega em casa e vai jantar. Tem muita gente que não janta, que o lanche é pão de novo, sabe? Então, assim, mesmo aquelas pessoas que tentam fazer uma dieta mais regrada, elas estão acima dos 45, 50% de carboidrato. E aí o teu corpo, ele tá o tempo inteiro com açúcar no talo. Teu sangue tá com açúcar no talo. E o tempo inteiro você tá produzindo insulina. E aí é que tá a chave da coisa. Quando você tem insulina alta no teu sangue o tempo todo, você começa a criar nas tuas células uma resistência à insulina. E aí começam todos... Só deixa eu explicar, Bela, um pouquinho para as pessoas, que é o seguinte, o açúcar, ele é tóxico no nosso sangue. Se a gente vê açúcar mais, a gente morre. Então, o nosso corpo produz insulina, que é um hormônio que vai baixar esse açúcar. Só que assim, ele tá assim, daí ela baixa o açúcar e vai bem para baixo. Quando chega embaixo, dá um rombo no nosso estômago. Sabe aquela coisa que tá com fome e vai comer uma É o maçã? efeito rebote. Aí a maçã manda tudo lá pra cima
e aí baixa e dá um rombo no estômago. E aí tu come e vai tudo lá. Aí tu come carboidrato, que é uma energia mais rápida, e aí tu sente fome, come carboidrato, vai tudo lá pra cima. Aí cai, dá um rombo no estômago. E isso tu acaba comendo menos de 3 horas, né? Dá fome antes. Então, Então é isso que a gente vai falar hoje. Essa montanha russa da insulina no nosso corpo, provocada por essa fome constante, ela causa essas coisas que a Bel está trazendo pra gente, né? Só para quem não conhece dieta low carb, entender essa montanha russa que é a chave de isso. tudo. Então, aí você adiantou que eu ia falar também disso, mas é exatamente isso que acontece. Quando você come, não, tá ótimo. Quando você come açúcar, o açúcar é tóxico no corpo, pelo que você já falou, e aí entra o porquê do diabético ter tantos problemas que vêm relacionados ao diabetes. Por exemplo, problemas renais, problemas cardíacos. Por quê? Porque o no sangue, ele faz com que o seu sangue... Oh, meu Deus, trancou de novo. Eu tô te vendo. Voltou? Voltou. Tá tudo certo. Vamos lá. O açúcar em excesso no sangue, ele faz com que o teu sangue fique mais denso. É açúcar. Coloca lá um montão de açúcar na água que você vai ver que ela fica mais densa. E isso sobrecarrega... Caramelo. Exato, isso sobrecarrega o teu coração. E aí você vai lá para aqueles lugares onde tem vasinhos super fininhos, como por exemplo o seu rim, o seu cérebro, né, os pés, né, as extremidades. E aí esses vasinhos começam a romper, começam a sofrer por causa desse sangue que está com excesso de açúcar. Então o organismo, ele tem a sua proteção. Ele trabalha para tirar esse açúcar do sangue. Qual é o papel da insulina? A insulina tem o papel de tirar o excesso de açúcar do sangue e colocar ele para dentro das células, e quando está em excesso, ele armazena, certo? Então, o que acontece? Você... Em forma de gordura. Em forma de gordura. Primeiro ele armazena em forma Ai, gente, sempre me dá branco. Primeiro ele armazena em forma de glicogênio e depois em forma de gordura. Então, você tem ali um estoque de glicogênio, que é finito, e depois você começa a armazenar gordura, que é infinito. Você vai armazenando. Glicogênio é aquele xixi que a gente perde no início da dieta de 3 a 5 litros em 2 semanas, que todo mundo vende e-book baseado em glicogênio, né? E a gente fica fazendo xixi desesperadamente, é o glicogênio saindo. E aí, quando você toma o chazinho de hibisco, melhor ainda, né? E aí que entra o caldo de osso. Porque quando você diminui a quantidade de carboidrato da sua alimentação, quando você abaixa de 45%, que é o mínimo das diretrizes, né? Você já está fazendo uma dieta low carb. E aí, quando você vai abaixando isso, dependendo do nível e dependendo do seu corpo, o teu corpo começa a fazer um processo que é a quebra da gordura para ser usada em forma de energia. Então, o que acontece? Olha só, você tem lá, o tempo todo você está comendo glicose. Refeições que têm carboidrato, que é glicose que vai parar na tua corrente sanguínea, mais cedo ou mais tarde. Aí, o que você faz? Você produz insulina, teu organismo produz insulina, você reserva isso. Aí vamos supor que você entra num estado de jejum, você não vai comer mais. Teu organismo, ele começa a produzir o hormônio antagônico à insulina, que é o glucagon, certo? Aí o que esse hormônio faz? Ele vai quebrando aqueles estoques de glicose que você fez. Então ele quebra a glicose que está armazenada lá no glicogênio, você começa a gastar isso, e aí ele quebra a... E aí ele quebra a glicose que estava lá armazenada no seu tecido adiposo em forma de triglicerídeo. Beleza? E aí... Em forma de braço, em forma de coxa, em forma de barriga. Em forma de pochete. Essa que a gente está falando, tá, gente? Essa.
E aí você começa a quebrar esses triglicerídeos e você começa a equilibrar aquela glicose no teu sangue, porque ela tem um nível ótimo. Ela precisa estar num nível que nem é tão alto, nem pode ser tão baixo. Porque quando ela fica muito baixa, você sente isso que você estava falando, que é o efeito rebote da insulina. Entendeu? Então, assim, O rombo do estômago. é o fundo do estômago, é a dor de cabeça, é aquela sensação de desmaio, você começa a tremer, você acha que vai desmaiar. Então, isso é o efeito rebote, que é quando a tua glicose cai muito, né? E aí você sente aquela necessidade, eu preciso comer, senão eu vou morrer de fome, vou desmaiar. E às vezes você desmaia mesmo, né? Então, quando você começa a comer com menos carboidrato, o teu corpo, ele vai se adaptando a isso e ele começa a usar gordura como fonte de energia. E aí, quando ele começa a quebrar essas moléculas de gordura para que as suas células usem como fonte de energia, ele quebra isso numa molécula pequenininha que chama corpo cetônico. E aí, nós dizemos que você entrou no estado de cetose, porque o teu corpo está produzindo corpos cetônicos. E quando é que isso acontece? Depende. É diferente para cada pessoa. Certo? Então, se eu falar assim, qual a quantidade de carboidrato da minha dieta para fazer eu entrar em cetose? Depende do teu corpo. Para cada um é diferente. Só deixa eu fazer um parênteses aqui para as pessoas entenderem. O nosso corpo ele tem duas fontes de energia. A gente pode se alimentar de duas coisas, ou de glicose ou de gordura. É como se fosse uma chave geral. Quando a gente para de oferecer glicose para o corpo, tá assim, tá para cima. Quando a gente para de oferecer glicose para o corpo, a gente muda a chave geral e a gente passa a consumir gordura. Isso dá um balanço na gente, né? É aí que entra um pouco o caldo de ossos. Mas é só para entender que a gente muda uma fonte, que é carboidrato, que é glicose, e passa a se alimentar de gordura. Para se alimentar de gordura, o corpo produz esses corpos cetônicos, que é isso que a Bel está falando, que é a nossa nova fonte de energia. A gente parou de oferecer aquilo e está oferecendo outra coisa. Através do que, né, Bel? Da alimentação e da pochete. Da quebra da pochete. Mas aí eu vou te explicar... a gente se alimenta da pochete. Mas aí eu vou te explicar uma coisa antes, assim. Como eu falei, existem 3 macronutrientes. Macronutriente significa que é aquele nutriente que o nosso corpo usa como fonte de energia, que é a glicose, que é a gordura e que é a proteína. Mas aí você me pergunta, mas por que o nosso corpo, então, não passa a usar a proteína como fonte de energia? Porque proteína é muito caro para o nosso corpo. A proteína ela é muito necessária. Os aminoácidos, eles são a base da construção de muita coisa importante dentro do nosso corpo. Nossas células, hormônios, músculos. Todas as coisas. O colágeno é a estrutura, é o que a gente pega, o que cola tudo, que faz as coisas. As coisas, exatamente. E aí, ó, queratina do cabelo e tudo isso é proteína. Então, a proteína é a nossa última opção que o corpo vai quebrar e vai queimar como fonte de energia. Então, o que acontece? Uma vez que você parou de dar para o seu corpo glicose, ele vai usar a gordura. E aí, para ele usar essa gordura, ele quebra em pedacinhos muito pequenininhos, que são chamados de corpos cetônicos. E aí, quando você entra nesse estado de cetose, uma série de coisas acontecem. Uma delas é que o seu... Coisas maravilhosas acontecem na vida da gente. Maravilhosas. Incrível. Uma delas... Conta quais são. É que o seu cérebro, ele começa a usar esse corpo cetônico como fonte de energia no lugar da glicose. O nosso cérebro, ele precisa de muita energia para ele funcionar. E aí, ele fica... Cara, gordura. Aí você entra assim na seguinte questão. Carboidrato, 1 grama de carboidrato te fornece 4 calorias de energia. Se você consome 1 grama de gordura, ela te fornece 9 calorias de energia. Imagina a quantidade de energia que teu cérebro tem. E aí, você
tem uma clareza de pensamentos, você tem um foco para estudar, você tem uma concentração que você nunca teve na vida. É ou não é? É uma energia mesmo. A gente está convertendo o prato de bacon para turbinar a mente. Só que antes disso, o que que acontece? O teu corpo tá lá, como você falou, você tá lá na chavinha da glicose, a chavinha tá para cima, né? Teu corpo está acostumado a usar glicose como fonte de energia. Aí você parou de dar glicose para ele, você começou a fazer uma dieta low carb. Qual que é a primeira coisa que você sente? Tontura, dor de cabeça, e aí você perde muito peso. Por quê? Porque você queimou aquele glicogênio e com aquele glicogênio você começa a liberar água. Porque cada 1 grama de glicogênio, ele prende 3 gramas de água. E aí você começa a eliminar a água. Vai. Só que junto com a água... Só que só que é ruim, né? Assim, não é tão bom, né? Tem que tomar um cuidado Então, nisso aí. junto da água, Nessa o água. que você perde? Você perde minerais. E é aí que entra o caldo de osso. Porque o caldo de osso é o quê? É uma fonte riquíssima de todos os minerais que você precisa. Então, quando você entra nesse estado, né, de queimar, de eliminar a água, você começa a sentir falta desses minerais. E aí você sente dor de cabeça, aí você sente mau humor, aí você fica tonto, e aí você sente enjoas. Magnésio, potássio, sódio, né? Boa parte desses sintomas, eles são falta de água, né? De tomar água e falta de sal. Então, se tu toma água e comida, boa parte disso está resolvido. Mas o caldo de ossos, ele repõe essas coisas que são muito necessárias, Exato. né? E aí, quando você começa a ter falta desses minerais, e quando você começa a ter falta de água e do sódio, porque isso é eliminado pelos seus rins, junto com essa água que você está eliminando ali, com esses quilos iniciais, né, da dieta. Então, quando você começa a eliminar isso, você começa a sentir falta, e o teu corpo dá sinais de que você está com falta disso. Aí, o que que você faz? 2 coisas, né, Bibi? Toma um caldo de osso e bota uma pedrinha de sal grosso na boca e bebe água. Gente, quem tá fazendo dieta precisa beber muita água. Ainda mais agora, nessa época de seca, precisa beber muita água. E aqui em Brasília, né, Bela? Porque essa hora no Rio Grande do Sul tá brotando água nas paredes. É, tem isso, né? Mas, Bela, a gente perde água para sempre, a gente perde a dieta low carb e cetogênica, faz a gente ficar perdendo isso e a gente vai ficar doente? Não, a gente perde a água inicialmente, depois o corpo, ele entra, e aí é aquilo que você falou, você mudou a chavinha, teu corpo passa a usar a gordura como fonte de energia, e aí ele vai usar a gordura do que você comeu. Então, quando você está fazendo uma dieta low carb ou cetogênica, você está substituindo o carboidrato como fonte de energia para a gordura como fonte de energia. Então, você está comendo mais gordura, certo? E aí você começa a quebrar essa gordura. E aí você volta a produzir os seus estoques de glicogênio, você volta a ter os teus níveis de minerais e de água normalizados no organismo. E aí esses sintomas passam, porque o teu organismo se adaptou, né? E aí você... Dura umas 2 semanas no máximo, né? Tem gente que dura mais. E eu vou te dizer uma coisa, dizem que quanto mais, por exemplo, atleta, quanto mais a pessoa tá treinando e tal, mais tempo o corpo leva para se adaptar. Mas é isso, é de, sei lá, 2 a 3 semanas. E aí você se adapta. E aí é o que acontece, o que eles chamam da febre low carb, né? Ou no inglês A a gripe. gripe low carb ou a febre low carb, que é a low carb flu, né? Ketoflu, low carb flu. E o caldo... Porque parece, assim, uma gripezinha, tem umas coisinhas. Estão perguntando aqui se vai perder massa magra. Só se tu não fizer direito, só se não comer proteína, porque
Sim, toda dieta perde um pouco de massa magra de início, Mas né? a Mas você não dieta vai que ficar consumindo menos massa. perde massa magra é a low carb. É onde você menos perde. Tu não vai ficar consumindo se tu oferecer proteína, né? Se o corpo não precisar ir atrás de outras fontes. E a gente tem que pensar o seguinte, Bibi. Massa magra não é só músculo. Quando você fala lá na bioimpedância, né, que você faz aquele exame de bioimpedância ou das dobras, quando você fala de massa magra, você fala tudo que não é gordura. Então você tem ali vísceras, você tem ali água. A água não é massa magra, não é Me diz uma coisa, aí sim, a flacidez, aquela pele que tá a pele sobrando, que está não? sobrando também é massa magra. Ela não é gordura. Entendeu? O jejum, acho que a autofagia, né, do jejum faz a gente começar a se alimentar também dessa proteína, Então, né? aí entra a questão da dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela é usada também muito para tratamento de várias doenças, certo? Então, por exemplo, crianças que têm doenças como epilepsias graves ou que têm autismo, algumas doenças neurológicas, elas estão relacionadas a um mau funcionamento ou uma má alimentação ali, mau funcionamento dos neurotransmissores dentro do cérebro, ou da má produção disso. E está tudo ligado ao intestino, à saúde intestinal. E aí, quando você faz um jejum, por exemplo, um jejum prolongado, que você começa a não ter glicose, e aí você entra nesse estado de cetose, que o seu corpo começa a quebrar gordura e você passa a fazer cetose, né? Teu cérebro passa a usar os corpos cetônicos como fonte de energia. E isso, para essas crianças, ou até adultos que têm esse tipo de problema, esse tipo de doença, isso muda completamente o cérebro dessas crianças. Então, existem tratamentos. É o déficit de atenção, E né? déficit de atenção também. Então, como criança está em fase. Quando a cabeça fica turbinada, assim, ela anda muito mais rápido, né? É porque o cérebro ele prefere, né? Assim, do mesmo jeito que tu prefere bacon em vez de alface, o cérebro prefere corpos cetônicos em vez de glicose. Ele precisa de um pouco de glicose, mas o corpo é capaz de produzir essa Qual que você quantidade. prefere? É A interessante. picanha ou o arroz integral? Oh, detesto comer plástico. Ai, ai. Então quando você está falando de criança, como é que você coloca, por exemplo, uma criança que está em fase de crescimento para fazer um jejum prolongado, para que ela entre nesse estado de cetose? Você não pode fazer isso com uma criança. Ela tem uma necessidade de energia muito grande, porque ela está em crescimento, ela gasta muita energia. Então, a dieta cetogênica, ela vem para mimetizar para o seu cérebro um jejum prolongado, entendeu? Então, quando essa criança começa a se alimentar, É um fake, é um, é um fake. Tu engana o é um organismo. fake. Tu diz pra ele, gente, eu tô em jejum, mas na real eu não tô. Assim, tô enganada ali, tô me escondendo. Exato. Então, você começa a quebrar a criança, né? Ao invés dela estar quebrando a própria gordura do corpo dela que está armazenada, como essas crianças normalmente elas não têm ainda tanta gordura assim e tanta fonte de energia, eles quebram a gordura da alimentação. Então, uma dieta cetogênica visando um tratamento de alguma doença dessas, ela é uma dieta que tem, sei lá, 80% das calorias em gordura. Às vezes 90%, as pessoas se assustam. Mas, Bela, 80% de gordura acontece o quê? As pessoas bebem banho de porco? Não, é só você comer. Na verdade, como eu falei, a gordura ela é uma fonte que traz mais do que o dobro de energia do que o carboidrato. Então, quando você come uma colher de manteiga, equivale em calorias a você está comendo, sei lá, 3 colheres de arroz integral. Entendeu? Então, você está substituindo. Então, você acaba
preparando as suas carnes, as suas fontes de proteína numa gordura. Você acaba utilizando carnes um pouco mais gordurosas e você utiliza também aquelas frutas, as castanhas, as frutas como o abacate, o coco, né? As castanhas. A gente está falando da gordura natural dos alimentos, né? Exatamente. Alimentos que são naturalmente mais gordurosos, eles são mais saciantes. É por isso, por exemplo, que eu consigo comer, sei lá, vou dizer para você, 5 pratos de feijão e não consigo comer 5 pratos de bacon. Mas o teu intestino grita. Porque o corpo acaba regulando a fome de acordo com a energia que ele já chegou, já basta, né? Mas já... aí teu intestino Então, grita e ele depois dos 5 pratos de feijão. Fala aí. terra. Mas enfim, é só para dizer que como tem mais caloria, tu não acaba engordando mais, tu acaba regulando a proporção, tu acaba comendo menos quantidade, né? Exato. E aí regula, carboidrato vai te deixar com fome toda hora, a gordura vai te deixar de boa por um tempo e tu vai comer um volume menor Com de comida. muito Né? mais tempo. E aí acontece o que eu vejo muito acontecendo com as pessoas que começam a fazer low carb ou cetogênica, né? Elas relatam que elas passam o dia inteiro sem sentir fome. O dia inteiro sem fome. Jejum natural. E aí você fala assim, então não come. E aí a pessoa começa a fazer jejum naturalmente, ela fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de ficar em jejum. É só você comer certo que você é capaz de ficar em jejum, né? E aí, Bibi, eu queria até falar aqui da história. Muita gente que estuda, né, nutrição conhece a história do maior jejum da história, que já foi registrado, medicamente registrado, né? Que tem, quem quiser pesquisar, joga no Google, o maior jejum da história. Uma pessoa que ficou 387 dias em jejum. O que aconteceu? Nossa, O que aconteceu com essa pessoa? Ele começou a fazer jejum para fazer um tratamento, isso foi nos anos 70, se não me engano. Ele começou a fazer jejum para fazer tratamento e porque ele tinha muito sobrepeso, certo? E aí, só que ele não estava exatamente em jejum. Ele tomava todos os dias um composto, uma mistura de aminoácidos e de minerais, porque é isso que o corpo precisa. Isso você perde e você precisa repor de alguma forma. E aí, aminoácidos é proteína, aminoácidos né? é proteína. A proteína então, caldo de osso é isso. É um monte de aminoácidos e minerais, Um monte de não? aminoácidos e minerais. É exatamente isso que eu ia falar. Quem disse que o que ele estava tomando não era um caldo de osso? Podia até não ser o caldo de osso, mas era uma mistura que fingia que era. Ou seja, tinha minerais, todos os minerais que ele precisa, e aí entra o zinco, o magnésio, o potássio, o cálcio que sai do osso, o sódio e as proteínas, o colágeno, que é uma proteína completa, que tem todos os aminoácidos que você precisa. Então, ele ingeria isso diariamente e, com isso, ele passou 387 dias sem comer. Ele só ingeria isso, que, se não me engano, era em torno de 120 a 200 calorias por dia. Então, é um jejum calórico, pode ser considerado um jejum calórico. E ele perdeu peso e nunca mais ele reganhou esse peso, porque ele mudou a chave dentro do organismo dele. Vou deixar na cabeça também. Da cabeça também. Me diz uma coisa, isso é assim, a gente sabe que tem relatos antigos, mas agora virou moda, né? Agora todo mundo faz low carb, parece assim. Virou mainstream, não? Então, a low carb caiu aí na boca do povo, né? E aí entra aquela situação, né, de você tomar muito cuidado, porque tem muito perfil aí no Instagram, por exemplo, dando receitinha low carb que é cheia de coisas altamente carbóricas, digamos assim, né? Então, receitinha low carb com farinha de aveia, receitinha low carb com
ai, com açúcar demerara e por aí vai. Mas tem uma questão aí, tem as falsas, mas tem as verdadeiras, né? As pessoas acham que assim, elas vão mudar de estilo de vida mantendo o estilo de vida. Por exemplo, tu tem que comer comida, a gente defende a comida de verdade. Daí a pessoa vai lá e todo dia de manhã come um pão low carb. Ou seja, ela tá trocando um pão de trigo por um pão low carb. Ela tá tendo a mesma vida, ela não é capaz de acordar de manhã ou não comer nada ou comer um bife, né? Mudança de estilo de vida tem a ver com a mudança de pensamento, né? De tu ser capaz de mudar o estilo, Não, né? Comer comida, carne de panela e frito. e tem mais, Bibi, porque acontece assim, né? Você troca, quando você troca o pão integral, o pão comum, pelo pão low carb, você tem que pensar que o que você está colocando dentro daquele pão, normalmente é farinha de amêndoa ou alguma farinha de castanha, e você está colocando o ovo. Então, ele é muito mais calórico do que o pão. Ele não vai te dar aquele pico de Sim. insulina, mas ele é mais. E não vai te dar os nutrientes que tu precisa, né? Então, receitinha Receitinha pegadinha. é um problema. É porque, assim, receitinha, na verdade, é muleta para você mudar o estilo de vida. Mas aí você tem que entender que o teu organismo te dá sinais e você tem que voltar a ouvir o que teu corpo te fala. Porque a gente aprende desde criança, desde muito pequeno, que você tá ali e tua mãe tá sempre te empurrando mais. E ela fala, ó, você não levanta da mesa enquanto tu não comer o prato inteiro. E aí você come sem fome. E, você não vai ganhar sobremesa se não comer tudo. E aí você começa a associar, por exemplo, a sobremesa com recompensa. E aí você começa a associar a hora da alimentação de você ficar completamente enfastiado, você fica cheio. E aí você começa a desenvolver os primeiros distúrbios alimentares nessa primeira infância. E você para de ouvir o teu corpo quando ele diz para você que você está saciado. Então, se você... Desde criança, ansiedade em relação à alimentação. E aí você desenvolve uma ansiedade. E aí tem gente que desenvolve todos aqueles problemas, como a compulsão alimentar, a anorexia, bulimia, são todos distúrbios alimentares. E tem outros, né? Então, quando você começa a fazer uma low carb, uma dieta, que na verdade é uma mudança de vida, precisa ser uma mudança de vida, né? A primeira coisa que você precisa é fazer as pazes com o teu corpo. Então, assim, beleza, eu vou te ouvir, porque eu não vou de 2 em 2 horas sentar na privada para fazer xixi se eu não tô com vontade de fazer xixi. Então, por que eu preciso de 2 em 2 horas estar enfiando alguma coisa para dentro? Se o meu corpo não está dizendo que eu tô com fome. E aí entra o efeito da gordura na alimentação. A não ser que tu coma maçã. Aí entra o efeito... A não ser que tu coma... Porque aí entra o efeito da dieta com alta gordura, entendeu? Você tá comendo mais gordura, a gordura ela tem mais caloria, então ela te dá mais saciedade naturalmente. E aí você não precisa comer de novo. Aí a Carol tá perguntando assim, a Cacau tá perguntando, low carb não desperta compulsão alimentar por ser restritiva? Pois é, aí tem esse discurso, né, da restrição ou de tudo com moderação. Nossa. E aí entra o que você falou, Bibi, da insulina. Porque o que acontece? Você falou do pico da insulina, né? Que depois você fica lá da montanha russa. Então, vamos falar desse pico. O que acontece? Você acordou de manhã. O teu organismo, você passou ali 8 horas dormindo e durante esse tempo, o teu organismo, ele se regulou, né? Você estava ali em jejum nesse período e o teu organismo se regulou. Então, você acorda com um nível de glicose ótimo no seu sangue. Tanto é que é esse o momento que você faz o exame de glicemia de jejum para saber como é que tá ali a tua glicose, certo? Então, você tem ali, tá equilibradinho entre 70 até no máximo 80, 100, por aí. 100 já tá alto. Mas você tá ali com aquela glicose reguladinha. Aí você acorda e come.
Então, quando você come, por exemplo, um pão, ele te joga um monte de glicose na tua corrente sanguínea. Teu corpo, ele fica louco. Ele vai lá e, ó, produz insulina para tirar essa glicose da tua corrente sanguínea. Só que ele sempre produz um pouco a mais. Porque você tá tendo um pico, aí você tá de glicose, aí você vem tendo um pico de insulina e de repente a glicose começa a cair e é aí que a insulina começa a cair. Só que quando essa glicose cai, ela cai abaixo daquele nível ótimo. E aí você tem o efeito rebote, que normalmente acontece de 2 a 3, que é o furo no estômago, que normalmente acontece de 2 a 3 horas depois da tua primeira refeição. E aí você come de novo. E aí você entra na montanha russa, certo? Só que aí quando você começa uma dieta low carb, vamos supor que você fez lá a receitinha do pãozinho low carb. Você comeu, você não teve um pico de glicose. Então você não vai ter um pico de insulina. Tua glicose vai subir um pouco, mas é menos. Então ela vai demorar mais tempo para subir. A tua insulina vai subir menos, vai demorar mais tempo para subir. E ela não vai te dar aquele efeito rebote, porque ela não vai cair abaixo daquele nível ótimo. Então, você tem que entender que nesse momento você precisa respeitar a tua fome. E você não precisa comer, porque... Sabe que onde é que está o perigo nisso, né? Quando a insulina ela é produzida demais e sobra, lembra? Ela é o hormônio que cria gordura. Então, se sobrou, vai para as coxas, né? Exato. E aí, quando você tá com a insulina alta, você não tá produzindo o hormônio antagônico a ele. Mas a minha fome não me respeita. Desculpa, Bela, é que estão dizendo aqui. Mas a minha fome não me respeita. Sim, não é culpa tua, entendeu? É culpa do que tu come. Tu tá comendo errado. Fala comigo e a gente muda aí. É tu que tá respeitando a tua insulina. E sabe o que acontece quando teu corpo fica puto porque tu não respeita a tua insulina? Ele entra em greve. E a greve do teu pâncreas se chama diabetes. Ele diz assim, não quero mais produzir insulina. Estão abusando da minha paciência. Agora, se tu quiser insulina, ó, vai comprar na farmácia. Tô nem aí pra ti. Isso aí é diabetes, mano. O Sasha tá mandando eu tomar meu vinho, mas eu fiquei sabendo que é proibido mostrar bebida alcoólica em live. Não vou tomar, não. Proibido passar inveja. Mas então, do que você estava falando, quando a gente está com a insulina alta, a gente não está produzindo o hormônio que é antagônico à insulina. Então, a insulina é um hormônio construtor, é um hormônio armazenador. Enquanto ele está alto, você não está fazendo o oposto, que é usar os estoques, né? Você não está desarmazenando, digamos assim. Então, tá lá na coxa. Armazenando. Tá indo pra coxa. Aí come de novo, aí vai pra coxa de novo. Aí você fala assim, beleza, agora vou pra academia, vou quebrar essa gordura que tá nas coxas. Mas aí você come um pré-treino, que é uma tapioca. E aí? Bom, mas como é que tu vai chegar na gordura se tu chega lá e o corpo vai pegar a tapioca antes? Não vai chegar nunca na gordura. Você tá ali com o seu sangue cheio de glicose. Você acha que teu corpo vai queimar, vai usar como fonte de energia a tua gordura? Não, ele vai usar a glicose. Sabe? Ele vai... A chave geral, ela não vai mudar se tu oferecer a glicose para ele. Porque a glicose, ela é tóxica. Então, ele vai sempre querer... O corpo, ele quer sobreviver. Exato. Né? Pensa que glicose demais para ele é veneno. Ele quer sobreviver. Ele tá lá se defendendo, coitado. Então, ele vai sempre preferir queimar a glicose. Então, para mudar a chave geral, não pode oferecer glicose para ele. Exatamente. Aí a Cacau tá falando, mas tapioca é gluten free, mas não é só o glúten que faz mal, né? E aí tem muito pão sem glúten que faz muito mal. Tu fica diabético comendo pão sem glúten também. E a batata doce, que perguntaram aqui, que eu tinha visto lá para trás. Ah, não quero falar sobre batata doce. Cara, vou explicar o que é batata doce. Assim, ó. Carga glicêmica é a quantidade que vai... Me corrija se eu estiver errado. É a quantidade que vai subir a tua glicose no sangue, né? Ela vai subir isso aqui. Aí, digamos que a batata normal e a batata doce subam isso.
Aí a batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo, então ela vai devagarinho, 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 devagarinho Do subindo. mesmo jeito. E aí a outra tem um índice glicêmico alto e aí ela vai subir rápido. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Ela sobe do mesmo jeito, Ela só. independente da velocidade que aquela queridinha dos fit sobe, ela sobe do mesmo jeito. Então, poxa, não seria mais legal assim a gente comer uma coisa que não subisse? Exatamente. Em vez de ficar se preocupando com a velocidade que a coisa sobe. Então, assim, eu prefiro a batata branca. Então, se eu vou. Ah, eu sei que é errado dizer isso, mas assim, se eu vou subir, que suba qual é melhor. Né? E aí você coloca. Eu sei que Aí é você errado. coloca um bifinho de picanha junto, né? Que faz o efeito lá da fibra e não sei o quê. E aí diminui o índice glicêmico. Gente, carga glicêmica e índice glicêmico. Entrou na moda falar de índice glicêmico. Ah, taca aveia na fruta porque a aveia abaixa o índice glicêmico das frutas. Bota aveia, bota chia na tapioca para poder diminuir o índice glicêmico, né? Bota proteína, come um ovo junto para diminuir o índice glicêmico. Gente, a quantidade de. Ah, a crepioca. A crepioca é isso. A tapioca é horrivelmente açúcar e aí tu bota o ovo porque vai Diminuir a né? velocidade. Dar uma amenizada. Não vai. Diminui a velocidade, Esquece, mas a quantidade esquece. de açúcar é a mesma. Então, assim, tá. E aí? Você vai tomar aqui uma cocaína na veia rapidão ou você vai botar ela devagarinho? Cara, tu tá botando cocaína na veia do mesmo jeito. Para, porque isso vicia. Pois é, mas qual é a solução? Como é que a gente começa? Porque a gente está falando muito do que não pode. Eu acho que esse é o problema da low carb, né? As pessoas pegam a lista do que não pode e ficam desesperados, porque não pode grão, não pode pão, não pode carboidrato refinado, não pode industrializados, não pode açúcar. Mas, gente, não pode nada. A gente vai viver de quê? Vai fazer fotossíntese? Não, pelo contrário, a gente vai viver de carne. A gente vai viver de. A gente vai viver o que é bom, né, Bibi? A gente vai viver de carnes, a gente vai viver de vegetais, porque a dieta low carb é uma dieta ruim. E aí você tem a dieta low carb ruim, que você se entope de gordura, que você se entope. Exatamente, que você se entope de bacon, que você. Salsicha! Gente, salsicha é low carb. Tu pode fazer uma dieta cetogênica. Tu pode fazer uma dieta cetogênica lixo. Comendo só porcaria que não altera a tua glicemia. E aí, tu vai ficar doente, vai dizer que a culpa é da cetogênica, né? Exato. E aí você vê as pessoas comendo nuggets, salsicha, hambúrguer industrializado, um monte de embutido, aqueles salaminhos horrorosos que vem encerado, aquelas coisas. E aí, de fato, você está fazendo uma dieta low carb, mas você está enchendo de lixo. O que é uma dieta? Não o salaminho artesanal que a gente olha e sabe que tem porco dentro. Não, eu tô falando daquele que vem encerado dentro de um saquinho assim, ó. Que horroroso aqui. Tem maltodextrina. Maltodextrina. Esse é um outro lance, né? Ficar ligado nos nomes que tem o açúcar, que são Muitos nomes. A gente pode fazer uma live só disso. Só sobre açúcar. Só sobre açúcar. Mas assim. Mas o que pode? Então, aí o que pode comer? O que deve comer? Vegetais, todos os tipos de vegetais. Frutas, se você não precisa perder muito peso, você pode comer as frutas. Você não precisa comer 4 ou 5 porções de fruta por dia, mas você pode comer uma fruta de vez em quando. E aí, se você... Mas é legal se informar, né? Porque uma banana é 20 ou 30 morangos. Exato. E aí é muito melhor você comer. Eu prefiro os morangos. Você comer uma caixa de morango inteira do que você comer uma banana. Eu acho muito mais gostoso. Daí não vale. Né? Eu também. Então, assim, você pode comer as frutas e fruta. Se você tá precisando perder peso, se você tá diabético, você deve evitar aquelas frutas que têm uma concentração de açúcar maior. Quais são essas frutas? A banana, a maçã, a laranja, a uva. São frutas que têm muito açúcar. E aí você evita essas frutas. Ah, mas então você está dizendo que fruta é ruim? Não, não é isso. Você
A fruta não te deixa doente, mas se tu já tiver doente, isso inclui estar com sobrepeso, ela vai ser contraproducente, ela vai Ela piorar, vai né? piorar e ela vai atrapalhar a sua perda de peso, ela vai atrapalhar a tua necessidade de consertar o teu estado metabólico, porque aí vem o que é obesidade. Obesidade é uma doença metabólica, você adoeceu o teu metabolismo, que é o quê? Você deixou o teu corpo você exagerou tanto ali no teu corpo que precisou trabalhar com essa questão da glicose e tal, que você deixou o teu metabolismo doente. Então isso é obesidade. E aí vem uma série de doenças metabólicas associadas, como por exemplo, a gordura no fígado, que é a esteatose, a resistência à insulina, que depois vem e vira diabetes. Aí você tem uma sobrecarga do coração, porque aquilo que eu te falei do sangue ficar mais denso, e aí você sobrecarrega o coração, e aí você tem problemas renais, aí você tem problemas vasculares, porque você tem um excesso de glicose. E aí vem a questão da gordura, né, Pipi? A gente tinha que falar da gordura também. Ai, E aí vem a questão. me diz, a gordura vai entupir as artérias, ela dá gordura no fígado, a gordura é isso tudo horrível mesmo, é o demônio? Por que a gente tem que comer gordura na dieta cetogênica, na dieta low carb, se gordura engorda e entope tudo? Aí vem a diferença das gorduras, né? Primeira coisa, a gordura dos alimentos, a gordura que está na natureza, como ela é, por exemplo, a gordura da carne, a banha de porco, a gordura do abacate, o azeite de oliva, que é uma gordura prensada a frio, o óleo de coco. Elas são gorduras saturadas, algumas são ricas em gorduras saturadas, outras não, e algumas estão sendo demonizadas há muitos anos. Mas hoje em dia já se sabe, já tem estudos comprovando, e até a American Heart Association já admitiu que a gordura saturada ela não está ligada à doença cardíaca. A gordura saturada, na verdade, ela é uma excelente fonte de energia para o nosso corpo, certo? E para que serve a gordura dentro do nosso corpo? Bom, você não existe sem gordura, porque cada uma das tuas células ela é formada por uma membrana celular que é feita de lipídios. São duas camadas lipídicas. Você não tem 70% do teu cérebro é gordura, é colesterol. Entendeu? Então você não existe sem gordura. Nem o vírus. Então a gordura não vai fazer Nem mal, o vírus da porque Covid precisa dela. existe sem gordura, porque ele tem uma camada lipídica em volta dele. Então não existe vida sem gordura. E aí, da onde. Então a culpa do Covid é a gordura. Ai, gente. E da onde. As pessoas arrumam. É assim que as pessoas raciocinam, É. né? Sobre as coisas. Se tem gordura, logo. Logo. Mas e da onde que vem, então, os problemas cardíacos? Aí vem daquilo que a gente estava falando no início. Quando você tá tá jogando glicose lá para tua corrente sanguínea o tempo todo, porque você tá comendo um monte de carboidrato durante o dia. O teu sangue, ele tá ficando denso. Isso provoca uma pressão arterial elevada ali dentro do teu vaso sanguíneo e, além disso, o açúcar ele é inflamatório, então ele provoca inflamação nas tuas artérias, certo? E aí, quando você provoca essas rupturas, você já cortou o dedo? Quando você corta o dedo, ali, quando você faz um corte mais profundo, você não fica com uma cicatriz? Aquela pele da cicatriz, ela não fica mais dura, às vezes ela perde a elasticidade, ou seja, o tecido, o tecido quando ele sofre alguma lesão, e ele fica com uma cicatriz. A cicatriz é um tecido que perde a função. E aí, quando você faz isso nas suas paredes das artérias, ela deixa de ter a flexibilidade que ela precisa ter. Porque as nossas artérias, as nossas veias, elas têm uma flexibilidade. E é aí que começa a criar uma inflamação e é aí que você começa a criar o problema.
Entendeu? Então, o problema, ele não vem... Então, é o Não, é o açúcar de novo. O problema começa com o açúcar. E aí, quando você abre aquela veia lá, aquela artéria que ficou entupida, porque, né, você teve ali um problema cardíaco, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar colesterol. Mas por quê? Por que que tem colesterol lá? Você não fez uma lesão? O colesterol, ele não é o que forma a membrana celular, o teu corpo está mandando o colesterol para lá para você regenerar aquele tecido. Entendeu? Mas aquele tecido, ele tá tão inflamado que a quantidade de colesterol que chega lá para você regenerar aquele tecido é muito grande. E aquele tecido, ele tá perdendo a função dele. Então, você tem ali... então, tu exagerou no açúcar e o corpo exagerou no colesterol. Na verdade, você... Foi tão fundo que ele deu uma... Você inflamou tudo. Deu uma exagerada. Né? Você inflamou tudo. E aí, quando você fala de inflamação, você entra lá na questão do intestino, que não vai mais dar tempo de falar de tudo, né? Nossa, vai matar outra lá. Mas tu falou aí sobre a questão da flexibilidade das veias e a questão da cicatrização. O caldo de ossos é perfeito para isso, né? Porque Colágeno. doenças que têm problema do colágeno, as veias elas são mais... Ai, como é que é o nome? Mais sensíveis e acaba estourando algumas coisas. E a formação da pele, a pele é colágeno, então o consumo frequente de caldo de ossos vai fazer com que, se tu te cortar, tu vai formar isso mais rápido, né? Porque tu tem que oferecer esses aminoácidos para a pele conseguir fazer isso. É muito interessante, é muito interessante. Ele também vai ajudar nessa cicatrização intestinal que tu estava falando aí, que ajuda a diminuir essa inflamação toda, né? Que é um sistema. É um sistema... As coisas não são E separadas. aí, quando você combina o colágeno do caldo de osso com a quantidade de mineral que ele tem, essa combinação, quando você ingere isso, você está dando para o teu corpo tudo o que ele precisa para esses níveis. Então, assim, a pressão arterial, ele equilibra a partir dos minerais. Então, é o que? A bomba de sódio, potássio, água. E aí o rim libera mais sódio, depois o rim para de liberar tanto sódio. E aí você vai equilibrando pressão arterial, você vai deixando as tuas artérias ali trabalhando mais dentro da normalidade, e ao mesmo tempo você vai dando para ela insumos para que ela se regenere. Né? Quando você dá aqueles aminoácidos do colágeno, que é uma proteína. Agora é complicado quando tu tá ali, né, tomando caldo de ossos, porque tu tem doenças de inflamação, né? As coisas que normalmente se desdobram a partir da inflamação do intestino, ou então a questão da inflamação na articulação, que gera artrite, todas essas coisas assim. Todas essas ites, né? Aí tu tá tomando caldo de ossos para combater as ites e se alimenta com alimentos que vão alterar a insulina e causar toda essa inflamação e causar toda a inflamação no sistema é meio contraproducente ali, né? Tu ficar acumulando gordura, que é inflamação, e aí achando que o caldo de ossos consegue fazer milagre sozinho, né? É igual você ficar enchendo um balde que tá furado. Você tá enchendo o balde que tá furado. Porque, né, você tá ali até investindo, às vezes, dinheiro, tempo para fazer o caldo de ossos e tal, e tomando aquilo. E aí, ao mesmo tempo, você tá comendo óleos vegetais, que são altamente inflamatórios. Aí você tá comendo coisas que inflamam o teu intestino, como industrializados, como as comidas, por exemplo, as frituras, as coisas com maltodextrina. Vamos... O que são óleos vegetais, né? Vamos pensar. Se a gente espreme a azeitona, a gente consegue tirar óleo. Se a gente espreme coco, a gente consegue tirar óleo. Agora experimenta espremer soja. Não, o que é algo? O que é canola? Me diz. A canola é a maior pegadinha que há. Explica o que é canola. Que diabo é canola? Como é que é? Canadian Oil.
Ai, meu Deus, 28 minutos! Socorro! Então, o que são os óleos vegetais Ela. que são inflamatórios? Minutos não. Vai. Soja, milho, Não, não dá. canola e girassol. Esses elimina, joga no lixo, usa para acender churrasqueira e faz a tua picanha ali na banha desses níveis. Então, assim, a pressão arterial, ele equilibra a partir dos minerais. Então, é o que? A bomba de sódio, potássio, água. E aí o rim libera mais sódio, depois o rim para de liberar tanto sódio. E aí você vai equilibrando pressão arterial, você vai deixando as tuas artérias ali mais trabalhando mais dentro da normalidade e ao mesmo tempo você vai dando para ela insumos para que ela se regenere, né? Quando você dá aqueles aminoácidos do colágeno, que é uma proteína. Agora é complicado quando tu tá ali, né? Tomando caldiose porque tu tem doenças de inflamação, né? As coisas que normalmente se desdobram a partir da inflamação do intestino, ou então a questão da inflamação na articulação, que gera artrite, todas essas coisas assim. Todas essas ites, né? Aí tu tá tomando caldiose para combater as ites e se alimenta com alimentos que vão alterar a insulina e causar toda essa inflamação e causar toda a inflamação no sistema é meio contraproducente ali, né? Tu ficar acumulando gordura, que é inflamação, e aí achando que o caldo de ossos consegue fazer milagre sozinho, né? É igual você ficar enchendo um balde que está furado. Você está enchendo o balde que está furado. Porque, né, você está ali até investindo, às vezes, dinheiro, tempo para fazer o caldo de ossos e tal, e tomando aquilo. E aí, ao mesmo tempo, você está comendo óleos vegetais, que são altamente inflamatórios. Aí você está comendo coisas que inflamam o teu intestino, como industrializados, como as comidas, por exemplo, as frituras, as coisas com maltodextrina. Vamos. O que são óleos vegetais, né? Vamos pensar. Se a gente espreme a azeitona, Ela a gente consegue tirar óleo. Se a gente espreme coco, a gente consegue tirar óleo. Agora experimenta espremer soja. Não, o que que é Algo. que é canola? Me diz. Ah, a canola é a maior pegadinha que há. Explica o que é Que canola. diabo é canola? Como é que é? Canadian Oil. Ai, meu Deus, 28 minutos! Socorro! Então, o que são os óleos vegetais Ela. que são inflamatórios? Minutos não. Soja, milho, Não, não dá. canola e girassol. Esses elimina, joga no lixo, usa para acender churrasqueira e faz a tua picanha ali na banha. Vamos falar com a Bela. Gente, que coisa terrível! A Mai foi lá e puf, Mas eu consigo montar as duas partes, só pra gente se despedir, eu consigo montar as duas partes pra quem vê lá. Vai dar pra fazer isso. Mas Exato. termina o raciocínio e aí a gente consegue se despedir decentemente das pessoas. O Breno escreveu ali que é canola. Escreve aí, Breno, de novo. Canadian Oil, alguma coisa assim. Inventaram canola. Canola não existe, não tem árvore de canola. Não, ela é uma combinação de coisas. Bom, o que acontece? Quando você pega esses óleos vegetais, né, que a gente estava falando aqui, tem uma visita ilustre aqui, olha. Ah! Estão sempre em cima dos equipamentos aí, né? Tem o estúdio de áudio do Sasha. E aí tá sempre em cima dos equipamentos dos gatos. Ó, Ó, o Sasha Sasha. colocou ali. Canadian Oil Low Acid. Bom, quando você tenta tirar óleo, né, da soja, do girassol, da canola, que não é não é nem nada, né? E do milho, por exemplo, você tem que passar por um processo químico muito grande e um refinamento muito grande. Então, ele acaba sendo um óleo extremamente inflamatório
e ele fica ali exposto né, no supermercado, numa coisa transparente. Então, ele vai oxidando, ele está altamente oxidado esse óleo. Então, ele é muito ruim para a nossa saúde. E aí, você causa a inflamação no seu intestino, e aí você começa... Eu gosto de falar das nossas células intestinais, eu gosto de comparar com a mão, né? Imagina que essa daqui é a tua célula intestinal e essa daqui é a parte de dentro do teu intestino, então a tua célula tem as microvilosidades, que é onde acontece a absorção de nutrientes. Isso, fica assim. Só que essas células, elas ficam coladinhas assim uma na outra e elas ficam ligadas por proteínas de ligação. E aí você tem uma impermeabilidade intestinal, ou seja, tudo que está aqui dentro, que é o intestino, para passar para a tua corrente sanguínea, precisa atravessar essa célula. E aí ela tem uma seletividade, porque só passa aquilo que deve passar. Só que aí quando você inflama o teu organismo, você quebra essas ligações, né? E aí você causa uma permeabilidade intestinal. E aí começa a passar coisas que não deveriam, como toxinas, como coisas que inflamam o teu organismo como um todo. Então, você tem... Eu gosto muito. Se eu não me engano, é do Dr. Souto esse exemplo, que é assim, o intestino é como se fosse um filtro de café. A gente quer passar o café, mas não quer passar a borra do café. Certo? E ele tem que ser permeável, mas ele não pode ser permeável demais. E se passar a borra do café para a corrente sanguínea, o organismo ele vai atacar as coisas ruins para combater, mas ele também vai atacar as coisas boas. E aí parece que é a fonte de várias doenças autoimunes e coisas horríveis que acontecem com a gente. Não sei. As alergias, as doenças autoimunes, elas vêm dessa inflamação generalizada que você causa no seu organismo por causa desses alimentos inflamatórios. Então, ela começa ali no intestino. E aí você começa a desregular o teu sistema imunológico. E aí você tem uma inflamação. Mas os grãos integrais, eles não fazem bem para o intestino? Por que eles aumentam a permeabilidade intestinal? Justamente porque eles provocam essa inflamação, eles provocam um excesso de gases no intestino, uma fermentação excessiva. O que acontece? Toda planta, imagina o seguinte, todo ser vivo ele quer se defender na natureza, né? Historicamente falando, a gente se defende. Como é que a planta se defende? Ela não sabe correr, ela não tem defesas, né? Ela não tem garras e tal. Então a planta ela se defende com os espinhos e com toxinas. Os grãos, eles são uma fonte de carboidrato gigantesca, eles são mais de 90% carboidrato. E aí isso é uma fonte de energia muito boa para os insetos, para os animais. Só que o grão é a semente da planta. A planta ela quer se reproduzir, certo? Então como é que ela protege aquele grão que é a semente dela? Ela cria uma camada dela, né? A criança dela, ela cria uma camada de toxinas para fazer com que aquele aquele animal que vai comer o grão, ele passe mal. E é isso que acontece com a gente. Quando você come, por exemplo, um feijão, ele tem um monte de toxina. Quando você come o arroz integral, ele é um arroz que tem mais toxina e tem antinutrientes. E esses antinutrientes, eles, além de te fazerem mal, eles impedem o teu organismo de estar absorvendo nutrientes de outras coisas que você comeu. E lá no teu intestino, ele provoca uma fermentação excessiva. Então lá o teu intestino grosso, ele está cheio de bactérias, né? São bactérias que estão ali para fermentar aquilo que você comeu e transforma aquilo em uma série de outras coisas que são úteis para você. E aí, mas é normal com bactéria, né? A gente é feito de bactéria, não? Não, as bactérias, elas são extremamente importantes. É bom, Ai de nós se não tivesse essas bactérias no nosso intestino, porque elas ajudam a gente a produzir coisas e a absorver coisas que a gente não tem capacidade para isso. Então, elas estão ali para fermentar e para nos ajudar a transformar coisas que a gente não consegue absorver em coisas que a gente consegue e precisa absorver. Mas também acontece da gente comer coisas que faz com que colônias de bactérias que não são tão boas, elas
se reproduzam muito. E aí você desequilibra o teu microbioma. O microbioma é justamente essa colônia que vive ali no teu intestino. E aí quando você desequilibra isso, você provoca todas essas reações. Você provoca essas reações de inflamação, e aí você tem um sistema imunológico que fica doido, que começa a atacar ele mesmo, o próprio organismo, e por aí vai. Então, Mas o que o caldo de ossos faz? o caldo de Nessa ossos. Então, para o intestino, primeiro que o seu intestino, para funcionar bem, ele precisa ter esse equilíbrio de minerais. E o caldo de ossos fornece esses minerais, inclusive para os movimentos peristálticos. Em segundo lugar, o colágeno do caldo de ossos, ele ajuda o intestino que está com essas ligações quebradas por causa de inflamação, ele ajuda as células a se regenerarem. Então, o caldo de osso, ele faz uma cicatrização no intestino, ele ajuda nessa cicatrização. Inclusive, Ele junta as coisas que estão separadas, ele vai lá e junta, bota no lugar, porque ele tem essa função de cola. É por isso que ele se chama cola. Ele faz as coisas ficarem estruturadinhas, cada uma no seu lugar, cada um do jeitinho, né? Que tem que ser assim, para fazer as coisas. Isso, e aí quando você recupera essa permeabilidade intestinal e você regenera essas células, você melhora todos os aspectos da sua saúde. Primeiro, você diminui a sua inflamação geral, você melhora a sua absorção de nutrientes, porque você regenerou as células do seu intestino, você reequilibra a tua microbiota, porque tá tudo funcionando bonitinho ali, entendeu? Então você recupera a tua saúde como um todo. E você reequilibra, inclusive, o teu sistema imunológico, que às vezes ficou loucão ali, te dando um monte de alergia, te atacando um monte de coisa que não precisava atacar. Ah, mas ninguém é loucão à toa, né? Tu foi lá e provocou ele. Ficou loucão porque, né? Por favor, vamos ser justos com o sistema imunológico também. Exato, Porque ele fica loucão de tanta tem porcaria. loucão que fica comendo churros o tempo todo, né? Tem outro sistema loucão aí. Ai, não fale em churros, não. Acho que já criaram churros loucos. Mais uma receitinha aí, ó. Criticamos as receitinhas. Mas é verdade, a receitinha, ela é boa. Só que ela não pode ser a base da tua alimentação. Tem que sempre lembrar. Carne de panela, eu vou fritar com fome e vai fritar um bife. Se tu não tem vontade de comer um bife, tu não tá com fome. Tu só tá com vontade de comer. E é o perigo dos pães low carb, dos bolos low carb, dessas coisas. Inclusive, era uma coisa que eu me sentia assim meio mal, sabe? Quando eu produzia marmita e acabava produzindo pizza e pão, e empadas e bolos, assim, as pessoas adoravam. Só que eu tinha um conflito moral ali, porque, pô, eu queria que as pessoas comessem comida e elas querem fugir e comer pizza low carb. Tudo bem, sabe? Pode, é melhor que a outra pizza. Come comida. Inclusive, essa é uma das técnicas para fazer as pazes com a sua fome, né? Uma das técnicas é você se perguntar assim, eu tô com fome de verdade? Ou é vontade de comer? E aí você coloca assim, imagina na tua cabeça, eu comeria, o que você falou, eu comeria um bife agora, ou eu comeria uma coisa que eu já não gosto tanto, no meu caso, bife de fígado, eu não gosto. Eu comeria um bife de fígado. Eu tenho esse pecado, eu não gosto de bife de fígado. Mas aí eu... Então é um pecado. Mas aí eu me pergunto, eu comeria um bife de fígado agora? Se a resposta é sim, é porque é fome de verdade. Então eu vou comer alguma coisa. E aí eu vou optar pelo quê? Eu vou matar a minha fome, é o que eu falo para as pessoas. Mata a sua fome com proteínas, com vegetais bons, com coisas que são naturais, com comida de verdade, né? Mata a tua fome com isso. E aí depois, se você quiser se dar o luxo de comer aquele pedacinho de bolo, come. Porque você vai comer um pedacinho. Você não vai encher a barriga de bolo.
A Cacau falou agora isso. Ah, mas as receitinhas têm um papel importante na adesão da dieta. Sim, sim, tem, e é importante, porque a gente não pode, né, ficar o tempo todo assim. Só que o problema é que nem diz o Breno, para existir a exceção, tem que existir a regra, né? Exato. Então, a Exato. gente o tempo todo do jeito que tem que comer, e quando a gente for se dar ao luxo, ou então tá com vontade ali, poxa, eu tô ali publicando, publiquei ontem, chocolate quente, low carb, botox, quer dizer assim, é um chocolate quente de caldo de ossos que vai te ajudar a passar essa vontade, e aí é a parte da receitinha dentro do caldo de ossos, que eu digo assim, não é o padrão, né? Não é o padrão, não é o que tu tem que, não vai todos os dias tomar chocolate quente. Mas se tu vai te permitir, se permite com coisas que vão te nutrir, certo? Exato. Então, não vai todos os dias comer pão low carb. Vai de vez em quando tu tá com vontade, quando tu fizer um guacamole, quando tu fizer, sabe? É um auxílio. E se tu estiver entrando, se saindo da abstinência, é que nem um adesivo de nicotina. Os adoçantes são isso também, né? É um adesivo de nicotina até tu mudar o paladar. Essas receitinhas, se tu não consegue viver sem pão, saiba que tu pode, mas que se tu ficar com o paladar viciado nisso, tu nunca vai mudar de estilo de vida. Tu tem isso como uma ferramenta, né? Exato. Não. Exatamente, é o que você falou. Para mim, eu acho essa analogia com adesivo de nicotina a mais perfeita, assim. Você vai usar por um tempo até o teu organismo se acostumar a ficar sem. E você vai usar por um tempo e vai diminuindo o uso gradativamente. Então, é isso. Ele é exatamente uma muleta. Ele te ajuda num certo momento, mas você precisa se livrar dela, sabe? Porque a base da nossa Ou quando alimentação... tu faz aniversário, né? Tu ia fazer uma festa low carb. Poderia comer um sonho, mas Aí, não. aí a Sonho low Cacau, carb, fazer um brigadeiro low carb. e aí a Cacau é a rainha, né? Porque ela tem ela fazia pelo menos os bolos, os doces low carbs, ela tem, cara, os doces dela são maravilhosos. Então, precisou precisou de um aniversário low carb, fala com a Cacau. Tem Cacau, né, com É os um doces low carb. Aliás, Porque sabe que às vezes não é tanto doce, assim, sabe? É o gosto doce. Porque o gosto doce ele pode te dar uma compulsão de novo, sabe? sim. É isso que é o perigo da coisa. O perigo E aí, psicológico da coisa. Não tá isso, e aí alterando a você entra... insulina, mas tá alterando o teu prazer na cabeça que fica relacionado àquela coisa. Então, é bom, tu tem o recurso, tu vai lá, né? Come o doce. Mas se tu ficar viciado em doce, também não reclama. Eu Não, sou viciada em doce. e aí entra a questão psicológica e da compulsão, né? É aquela coisa assim, você aprendeu que o doce é a recompensa por alguma coisa. E aí, quando você era criança, que, sei lá, teu pai viajava e ele chegava de viagem para te agradar, ele trazia um doce, ele trazia um pacote de chocolate e tal. Então, acaba que o doce, ele fica muito psicologicamente associado à recompensa, à autopremiação e por aí vai. Então, ele tem todo um fator psicológico que é difícil você se livrar dele, né? E que quando você come o doce, mesmo sendo low carb, mesmo não tendo açúcar, ele tem adoçante, você pode reacender essa questão psicológica. Eu vou te contar o segredo, é vida pessoal agora, gente. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é que é muito engraçado. Teve um ex-namorado meu que eu ia acabar o namoro, né? E aí, quando ele chegou, ele me trouxe uma caixa de Twix. Eu amo Twix. E aí eu não acabei com ele. Deixou para Porque eu outro dia. queria a caixa de Twix. Deixei para outro dia. Pra te ver o nível que o doce tem na vida da pessoa. Enfim, é uma bobagem. Mas é que
Mas é que Ouviu, assim, né, eu Breno? sou O viciada. Breno tá ouvindo, né? Ele já sabe qual Ah, é a mas, tática. mas assim, a pessoa é viciada, sabe? É viciada em açúcar e, enfim, é horrível. E aí, agora, às vezes, eu tenho isso com doce low carb. Ah, credo. Mas era muito bom, era uma caixa de Twix. Eu Você se precisava vendeu disso. por Twix. Esse Twix é amor verdadeiro. Ou não, ou não. Eu não tenho culpa, não é sem vergonhice, é a insulina. É a glicose. Mas, Ai, ai, assim, cara, assim, açúcar é brabo. Açúcar é brabo. É é dureza. difícil. Pois é, e aí? Nós vamos encerrar? Vamos continuar? Vamos falar de Faltou caldo? a última pergunta. Tu faz caldo de ossos? Não, Eu depois desse meu faço. depoimento até acabou o assunto, né? Depois... Eu, eu Será que faço eu e vou eu vou te encontrar dizer. pedaço de Twix no caldo de ossos? Cara, eu acho que dá pra fazer Twix low carb, sabe? Com Acho que dá caldo pra de fazer. caramelo com caldo de ossos. Dá pra fazer. Eu tava pensando nisso esses dias, porque pensa só, vamos pensar em culinária aí, tá? O caldo de osso é uma gelatina. Se a gente acerta a quantidade de gelatina com a quantidade de água, a gente consegue pontos diferentes. Foi aí que eu fiz aquela canjica cremosa. E olha Eu que louco, a repeti. canjica, Eu repeti. eu virei a canjica de cabeça para baixo nos stories e a canjica não caiu. E quando eu mexi no pote, ela não tava gelatina, ela tava cremosa densa. O que acontece? Eu faço um caldo de osso bem duro, uma gelatina bem dura, e aí eu vou colocando os outros ingredientes e vou regulando a água. Na temperatura correta, eu consigo ter a textura, que é um emulsificante, a textura que eu quero. É aí que a parte das receitinhas low carbs dentro do caldo de ossos, elas podem ser até melhor do que a receitinha low carb, né? Porque tu vai ter a tua fonte de colágeno diária, que ela tem que ser diária, dentro de coisas que podem te dar um conforto. Então tu fica ali todos os dias colocando caldo de ossos na comida, tomando ele puro com tempero da Bela, tomando ele numa sopa, tomando num molho, sabe? De diversas formas, sem repetir. Eu ainda vou fazer um calendário 360 dias sem repetir caldo de ossos. Sem repetir Ó, a receita. Carol já deu a Mas ideia aí aí. Vamos fazer sorvete de caldo de osso. Deve ficar bom, dá hein? pra fazer sorvete. E eu vou dizer pra vocês, toda receita que eu faço de caldo de ossos, eu faço um picolé. Porque daí eu já deixo gravado pro verão e eu vou entrar de férias no verão e vocês vão receber as receitas. E aí eu fiz Muito bom. o café com leite, eu tive que fazer 2 takes, e daí sobrou e tal, e aí eu coloquei. Tava até hoje, tá botando stories até hoje, comendo picolé de café com leite. Mas, enfim, dá pra fazer essas receitinhas, né? Que a gente sente saudade do doce. Uma sobremesa de domingo pra família, né? Que vai ficar super saciante. Esse chocolate quente, eu fiquei, sem mentir, umas 5 horas sem comer. Porque aquilo é uma gelatina pura, entendeu? Eu teria tomado 1 litro. Esse aqui é o louco, entendeu? Não provoca a tua fome por doce, mesmo sendo low carb e sendo com caldo de ossos. Mas é possível, garante aquela fonte legal para cicatrizar o intestino, né? E aí, e aí eu vou te contar como é que eu faço o meu caldo de ossos, né? Eu Bom, faço normalmente ele temperado. Então eu faço ele com sal, eu faço ele com cebola, alho. E aí, antes de colocar ele na panela de pressão, que eu também tenho a panela de pressão elétrica. Mas aí, antes de colocar ele na pressão, às vezes eu coloco os ossos ali no forno com ervas, eu coloco tomilho, alecrim e tal, e faço ele bem perfumado. E aí depois eu venho com aqueles ossos já bem moreninho para a panela de pressão, boto vinagre, boto água, deixo cozinhar. E aí ele solta aquela gordura do tutano, né? Cara, essa gordura é ouro. Eu não separo, foi tu deixo que me lá. disse.
Foi tu que me disse, tu ficava ali, não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um jeito de limpar essa gordura, porque ela é muito boa, ela é muito boa. Tu tem que oferecer pros clientes de brinde, não sei o que, ela é muito boa. Aí que demorou um tempão e a gente aprendi a clarificar a gordura e é genial, é muito boa. Eu devo isso a Ela, ti. ela é Eu devo isso. maravilhosa. E aí, no dia que eu vi você fazendo sabão dessa gordura, eu falei, meu Deus, não, dá pra mim, eu vou cozinhar com essa gordura. Gente, Porque eu sabão nunca mais mais. nutritivo da história, nem vem, nem vem. Deve fazer muito bem pra pele, pro cabelo, pra tudo, mas assim, eu nunca mais vou precisar comprar banho de porco usando essa gordura, entende? E é isso que eu faço aqui. Eu separo, às vezes eu separo um pouco da gordura na hora que eu coloco ela no forno e eu guardo na geladeira para cozinhar, para refogar alguma coisa, para fritar o bife, igual você falou na live, no Stories ontem, ou hoje, não me lembro. Você frita o bife nessa gordura, ele fica caramelizado, fica maravilhoso. Mas quando Foi eu feito para isso, cozinho, parece. foi- e quando eu cozinho o caldo, que ele forma aquela gordura, eu congelo ela junto. Então eu coloco nos Ah, é? cubinhos, congelo junto, e às vezes eu pego um cubo daquele de gelo, passo na panela a parte da gordura, e aí tiro, refogo alguma coisa, depois eu boto caldo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um brócolis, eu boto aquela gordura ali, frito um alho, boto o brócolis, dou aquela cozinhadinha, depois eu jogo o caldo, né, o resto daquele cubo, que é o caldo mesmo. E aí você está tomando a sua quantidade de minerais e de colágeno dentro de um brócolis. Sim, Entendeu? ele E fica absorve, tudo. E fica ele delicioso, né? fica. É, porque ele é um realçador de sabor natural, né? Quando a gente consegue chegar no meio do osso, a gente tira todo esse sabor. Por isso tem gente que chupa osso, come osso, faz essas coisas. Porque lá tem um saborzinho especial e esse sabor a gente consegue tirar. Ó, a Lu tava ontem na live do cabelo. Ela deixa a gordura junto. Ela deixa. Eu tiro porque, enfim, eu faço para vender, né, beleza? São frescas. Eu confesso que eu sou um pouco fresca também. Eu prefiro usar essa gordura para outras coisas. Mas o meu sonho é tomar o caldo de ossos com a camada de gordura. Por quê? Porque a gordura natural dos alimentos, a gente falou sobre isso hoje, né? Foi feito para isso. Imagina na era paleolítica, o homem das cavernas fez o caldo e diz: não, agora eu vou parar para essa gordura solidificar e aí eu vou separar e amanhã eu tomo. Vou botar ali na geladeira para dar uma separadinha, né? Eu vou Né? ali pegar um leitinho desnatado da vaca. Não E tem. cheiro? Se você A Cacau tá não, perguntando, mas e o cheiro? Acho que ela deve estar perguntando o cabelo. O é, cheiro não ficou forte, não, e eu botei perfume e amanhã vai ter uma live sobre isso, sobre como resolver isso tudo. o Sacha, por exemplo, outro dia a gente fez aquele repolho recheado com carne moída, né? Tipo árabe. E aí ele pegou todos os meus caldos de osso e botou na panela. E cozinhou o repolho, e cozinhou essas coisas tudo no caldo. Eu falei, agora nós vamos tomar esse caldo todinho. Foi uma overdose de colágeno, mas estava uma delícia. Mas é bom também, tu poderia guardar um pouco e colocar na próxima comida, né? Ah, mas eu tomei tudo, tava bom demais. A sopa é assim também. Eu faço sopa com bem pouquinha água. Mas também funciona se colocar só um potinho, né? Também funciona. Que para mim, quanto mais caldo, melhor, né? É muito É, bom. mas é Principalmente isso, a né? sopa antes de dormir, né? Porque a glicina é ótima para fazer a gente dormir melhor, pegar no sono melhor. Porque assim, a gente falou tudo isso da dieta, só que a gente esquece que o nosso corpo, por exemplo, em dieta de emagrecimento, né? Quando a gente se estressa, nosso corpo o raciocínio dele sempre é de se defender, né? É de sobreviver. E aí se a gente está estressado, a gente produz cortisol, né? Que é aquele hormônio do estresse, e ele acha que vai morrer. E qual é o melhor jeito de não morrer? É segurar a gordura.
E aí tu tá lá estressado com a dieta, querendo emagrecer, estressado com não sei o quê, que não pode comer, sabe? Estressado com toda essa ansiedade, não dormindo direito, né? Aí o que que tu vai fazer? Tu vai diminuir o processo de emagrecimento, porque o corpo tá lá segurando, ele não tá nem aí se tu quer barriga tanquinho. Ele quer sobreviver. Então, se tu dormir melhor, tomar o caldo de osso antes de dormir, dormir melhor, a tendência é que tu produza menos cortisol, tu altera, porque o cortisol altera a insulina, né? E tu sinta menos fome de porcaria, né, no dia seguinte e consiga desbloquear essa queima de gordura muito mais fácil por causa de um sono melhor. Muita coisa está relacionada ao sono, né? E aí entra a questão do jejum também. Às vezes, quando você está fazendo um jejum muito prolongado, por exemplo, se você jantou, né? E aí você fez 24 horas de jejum e você quer prolongar. E você tenta dormir ali naquele jejum, às vezes você não consegue, porque o teu cérebro fica ligado em 220 por causa dos corpos cetônicos. Só que aí quando você toma um caldo de osso, você acalma e consegue dormir tranquilo e ter uma boa noite de sono. Então, até para você prolongar o jejum, o caldo de osso ele é perfeito. E ele não quebra jejum. É o jejum metabólico. Porque às vezes assim, eu não vou tomar caldo de ossos porque ele tem caloria e eu vou quebrar o jejum. Mas se tu não dormir direito, ele tem muito pouca caloria, então ele é irrelevante nesse sentido. Mas se tu não dormir direito, prejudica a autofagia, que é um dos objetivos do jejum prolongado, né? Exato. Exatamente por causa do estresse, das coisas. Então, o benefício de tomar pode ser muito maior do que esse raciocínio pequeno, né? De não colocar ele, principalmente porque perde água, porque tem que repor os Os nutrientes, minerais. minerais, outras coisas. Então é melhor tu ter um jejum com mais saúde, com mais recursos para o corpo, do que tu ficar neurótico com as calorias, né? E aí entra a questão da água com limão, né? Que todo mundo pergunta, é água com limão quebra o jejum. Gente, as calorias do limão que estão dentro dessa água, tipo, você não vai botar um pé de limão inteiro, você bota meio limão, no máximo um limão. É tão pouco, bem diluído ali naquela água, não quebra o jejum, sabe? E o caldo de osso também não quebra o jejum. E ele repõe aquilo que você perde durante o jejum, que são os minerais. E o limão vem com a vitamina C, e aí você transforma aquela água numa coisa até mais saborosa. E às vezes você dá aquela lavada na boca, porque jejum também dá mau hálito, né? Então, Mas e o caso da vitamina C é muito importante também para conseguir absorver o colágeno, porque de pouco adianta tu tomar caldo de osso e não consumir vitamina C, porque a vitamina C é responsável por fazer a síntese do colágeno. A síntese é tipo juntar as coisas, fazer as coisas dar certo mesmo. E é bem importante isso. Mas tem uma amiga minha, a Angélica, que ela diz assim que pode tomar limonada de caldo de osso no jejum. Até pode, mas o que eu digo pra ela é o seguinte: a limonada de caldo de osso ela é tão boa, tão boa. É sério, é melhor, eu juro, é melhor do que a limonada normal. Que tu vai, talvez, tu vai provocar aquele gosto bom na boca que vai te dar vontade de voltar a comer, de sair do jejum. Essa é a minha opinião pessoal. Ela consegue tomar um pouquinho lá de limonada e pronto. Eu quero tomar já inteiro, porque tu sabe, né, que eu sou louco por comer. eu tenho ainda no congelador um caldo de osso sem sabor que você me deu. Da última vez Dá que a uma gente trocou. desnaturada, faz horas que esse caldo de osso aí. Tem. Foi da última vez que eu te dei tempero, você me deu esse caldo de osso. A gente fez a troca. E Eu já aí eu tô usei guardando. tempero. Eu preciso fazer mais, farei, tá? E aí eu tô aqui na dúvida se eu vou fazer a limonada, se eu vou fazer o flan de coco ou se eu vou fazer a canjica com esse caldo de osso. Tá difícil decidir, hein? Fica tranquila, tá? Traz mais tempero que ganha mais caldo. Gente, Boa. eu acho que é isso. Finalmente a gente conseguiu cumprir a pauta. Hoje foi uma exceção, porque realmente é muito importante para vocês entenderem o quanto a dieta low carb ela pode potencializar os benefícios.
E eu queria muito ter isso no feed para a gente conseguir oferecer mais e mais saúde e recursos para as pessoas, né? Me E diz uma vice-versa, coisa. né? O caldo de osso potencializa a dieta e a dieta low carb, ela potencializa os efeitos do caldo de osso. Eles estão ali, ó, um ajudando o outro o tempo todo. A dieta oferece os nutrientes e o caldo de ossos oferece o ambiente para absorção desses nutrientes. Porque também de pouco adianta tu pintar uma casa quebrada, né? Ou A então, gente ou precisa então você acelerar. reformar a casa e deixar os tijolos aparentes também. Essa é a coisa Exato. toda. E uma coisa, tem uma dica. A pessoa tá olhando ali, ela nunca ouviu falar sobre dieta low carb. A gente botou realmente muita informação, muita coisa quebrando paradigma sobre a gordura, sobre a canola, sobre o açúcar. O que que tu diria assim para uma pessoa que quer começar low carb, né? Qual é a primeira coisa assim que tu faria? Ou então alguma dica, alguma coisa? A primeira dica que eu acho que é o que todo mundo que realmente faz low carb fala é comida de verdade. Então você corta, em primeiro lugar, farinhas e açúcares. Então, coisas que têm açúcar e têm farinha. Pães, massas, doces, bolos, etc. E aí você começa a fazer da sua alimentação, a base da sua alimentação, carnes e vegetais. Como eles estão, como eles são. Então você não tira a gordura da carne, mas também você não precisa acrescentar mais gordura na carne. Você vai usar aquela gordura, por exemplo, uma banha de porco para tua carne não colar ali no fundo da panela, mas você não vai tacar gordura na tua A comida. gordura do caldo de ossos. A gordura do caldo de ossos, exatamente. E aí você usa o caldo de osso para cozinhar os teus vegetais, e aí você vai ficar com os vegetais ali muito mais nutritivos. E, cara, estuda, procura informação, sabe? Vai atrás, lê, porque é muito fácil, tem muito perfil aí pelo Instagram e tem muita gente querendo ganhar seguidores e ganhar dinheiro usando o nome low carb, usando a hashtag receita low carb, etc. Então, tipo, fica ligado, estuda, aprende o que de fato é low carb e o que de fato não é, Tem sabe? um E perfil aí, especializado nisso, né? Fizeram. então, aí vem uma novidade por aí, que eu acho que a gente precisa primeiro povoar essa novidade para depois lançar, mas já Mas fica aí, não, tem o porque perfil Isso Não É Low Carb. Sigam aí, tem o arroba Isso Não É perfil, Low Carb. Isso isso Não É Low Carb é um perfil que fizeram que pega a receita low carb e diz por que ela não é low carb. Pega o a receita ingrediente que tá usando a hashtag, né? que tá usando, ou então o nome do perfil é low carb, daí diz assim, porque ajuda muito de tanto ver a receita fake explicando por que que ela é fake, tu vai começar a assimilar o que que é e o que que não é. É arroba isso não é Não, low carb. e Muito tem interessante. e tem uma pegadinha aí também, né? Normalmente quem fica usando essas hashtags, dieta low carb, dieta cetogênica, claro que tem muita gente que realmente trabalha e estuda e produz, tem muita gente que produz conteúdo de altíssima qualidade. Mas quem usa, O por exemplo, tanquinho é um deles, é extremamente bom. Quando a gente tem dúvida, a primeira coisa que aparece no Google é o Senhor Tanquinho. É maravilhoso. e ele tá há muito tempo aí, né? Já tem conteúdo pra caramba. Mas assim, quando você vê hashtag receita fitness, receita low carb, você já desconfia. Porque normalmente quem faz dieta low carb não costuma usar esse nome fitness. Porque o fitness é a galera da batata doce, do frango com batata doce, é a galera da tapioca no pré-treino. A Cacau falou assim, Doutor Souto. Doutor Souto é o rei. É, Para mim, assim, eu comecei pesquisando sobre o Doutor Souto e tudo que, enfim, é a minha grande referência. Pesquiso muito o Sr. Tanquinho, só que Doutor Souto é o grande embaixador da dieta low carb no Brasil.
Eu É, confio 100% e indico. o blog do Souto, ele tem uma riqueza de conteúdos, porque o Souto, ele é doido, né? Ele vive para estudar, ele vive para decifrar. Não, mas ele vai além, né? Ele é médico, mas ele tem, assim, uma maneira de fazer analogias e ele tem uma forma de colocar aquela informação que é complexa de um jeito tão simples que, desculpa, não estou chamando de ninguém de idiota, mas qualquer idiota entende, entendeu? É muito Não, eu simples acho que ele você explica ler. pra dona, sabe, pra dona Maria ali, pra pessoa que não tem conhecimento mesmo, conseguir entender. Assim como eu falei, é um exemplo dele, o filtro de café, né? Que o intestino é com um É, filtro de café. Tem que passar o café, mas não pode passar borra. Ele é nesse estilo, assim, ele é impressionante. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, é @jcsolto. É um é grande igual a cara. analogia, é igual a analogia que ele faz da lareira, né? Você passa o inverno inteiro cortando lenha e guardando ali no teu armazém, que são o teu tecido adiposo. E aí, quando o inverno chega, que você precisa acender a lareira, você vai queimar o sofá, que é o teu tecido muscular, ou você vai queimar aquela reserva de lenha que você fez, que é o teu tecido adiposo. Então, essa analogia, para mim, ela é muito perfeita para demonstrar que o nosso organismo não é burro a esse ponto, sabe? Então, dieta low É muito carb inteligente. faz você perder massa muscular? Cara, não. O que faz você perder massa muscular é você não fazer exercício direito e não comer proteína direito. Outra fonte de conhecimento muito boa é o Rodrigo Polesso, da Tribo Forte, Emagrecer de Vez. Tem conteúdo de qualidade também, baseado em evidência, baseado em estudos científicos, enfim. Acho que é Dr. Souto, Senhor Tanquinho, Rodrigo Polesso. Tem mais E alguém aí aí que possa. tem o perfil da Jojo, da Ciência Europa, tem Low Carb Brasil, tem muitos A perfis Jade que falam. Soller, de dieta carnívora. A Jade Soller com a dieta carnívora. Então, assim, tem muitos perfis no Instagram que falam de, de conteúdo de qualidade, sabe? Mas tem muito perfil também que se aproveita do nome que entrou na moda. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Então, assim, a dica é: corta a farinha, passa a comer o que tem na feira e no açougue e menos o que tem no supermercado. Vai no supermercado para comprar material de limpeza e olhe lá, entendeu? E estuda, aprende. Com A fontes Carol tá falando confiáveis. isso em fontes confiáveis, doutor José Neto, a Flávia mesmo, do jejum intermitente, tem conteúdo pra caramba. O Rodrigo Boneri também, a doutora Mas Janaína, endócrino. é muito Tem adepto ao a Paty Tem Aires. Paty Aires, que é moderadora do blog do Souto também. Tem muita gente legal. E lembrem-se que loja de produtos naturais é a feira e o açougue. Exato, exatamente. Tá bom. Então a Ah, gente foi longe. e mais uma dica só para a gente encerrar. Tá com fome, mata a fome com carne e vegetais. Aí depois você come as outras coisas e se permite. Não tem problema comer receitinha, né? Não Mas tem quando problema comer fazer, receitinha. faz consciente. Isso. Direitinho e com colagem. Exatamente. Bota o caldinho de osso aí. Tá certo? Bom, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Foi realmente 2 lives incríveis. Muito feliz de receber, da gente conseguir oferecer esse conteúdo tão denso e tão legal. Ficou quase um curso de caldiós e de mais dieta low carb que caldiós, enfim. Muito, Isso. muito feliz de ter por aqui. Mas depois, Bibi, se a gente arrumar aí um espaço na sua agenda super lotada de lives,
Depois a gente faz uma live mais específica. Aí, pessoal que gostou, que quiser mandar dúvidas, mandar sugestões de tema, a gente trabalha com uma coisa mais específica, A gente né? pode abrir uma caixinha de perguntas, enfim. Eu vou trazer também mais profissionais low carb, mais pessoas que possam dizer como que tu pode potencializar a saúde e usar o caldo de ossos a esse favor. Inclusive, spoiler, o pessoal do Senhor Tanquinho vai vir aqui dar dicas e contar como é que eles usam. A gente tá muito chique, gente. A gente tá muito chique, eu tô muito orgulhosa. Tá certo? Tá joia. Obrigada, Bibi. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Galera, Tchau. obrigada pela paciência, né? Desculpa aí o tempo do áudio. Beijo. Beijos.